Eles são a nossa principal plataforma de sustentação do corpo. Sem eles, impossível a gente ficar em pé. É isso mesmo, eu estou falando dos pés. E a gente veio até aqui essa clínica, que é referência em podologia, para entender um pouquinho mais como funciona esse trabalho e pegar algumas dicas em relação aos pés. Eles sempre caem no esquecimento. De todas as partes do corpo, na maioria das vezes, ficam ali, escondidos dentro dos calçados e, na maioria das vezes, só são avistados quando vão de encontro a um canto de mesa ou quando incomodam, no caso de alguma unha encravada, por exemplo. Porém, existe um tratamento para os pés que pode ser feito em bebês, crianças, atletas e que pode tratar até da saúde emocional. Esta é a podologia, responsável também pela saúde dos diabéticos, no caso da específica doença diabetes mellitus. Ela é uma produção exacerbada de glicose no sangue. O organismo não consegue produzir insulina suficiente para que aquela insulina dê conta da glicose que é ingerida. Tá? E que o organismo, como é que eu vou te dizer, produz. Então, isso acaba acarretando uma série de problemas, entre elas o pé diabético, que é uma consequência da diabetes. Mas será que existe algum tipo de tabu em relação aos homens? Ou será que realmente apenas as mulheres vão aos podólogos? A cultura do cuidado, da profilaxia, isso está crescendo muito em Caxias do Sul e os homens estão percebendo que isso é importante. Então, eles gostam muito de vir à clínica, porque a clínica é especializada somente nisso, é tratamento aplicado à podologia. Então, é um ambiente discreto e eles vêm para profilaxia. Alguns vêm por tratamento de uma unha encravada, um calinho, alguma coisa desse gênero, mas nós temos muitos pacientes que vêm para profilaxia, já deixam agendados a cada 30 dias, a cada 3 semanas, mas eu acho que é meio a meio, acho que não tem muita diferença. Os rapazes estão bem conscientes em termos de saúde. É o caso do Valmor, que é vendedor e no início sentiu receio de utilizar os serviços de podologia, mas depois viu que era apenas imaginação da sua cabeça. Já vai fazer uns 3 anos e meio que eu procurei o serviço de podologia devido às minhas unhas, né? Mais a questão dos dedões ali, que é bem crítica, né? E pelo hábito de ser homem e também não querer procurar a mulher que faça por nós, assim, deixava de lado e eu mesmo fazia, né? Mas sempre fazia totalmente errado. E foi um conhecimento de uma colega nossa que passou para mim o telefone da Suzana, que daí eu vim, né, marcou um horário com ela, né, e ainda bem que vim porque ela foi minha salvação, né. E hoje eu já venho em questão de 2 meses, assim, no mês, né, eu vim 2 vezes ao mês para ela dar um jeitinho na minha unha e sempre tá dando tudo certo. E essa coisa de que homem não procura podologia, isso daí é do passado? Agora sim, agora é do passado. Estou aqui presente, né, mostrando que a gente precisa, né, de um profissional, né, que faça esse serviço por nós, né, senão, infelizmente, ia chegar o tempo que eu não ia nem conseguir andar, né, é bem delicado. E e ela me falou também, né, eu agora costumo utilizar o tênis, que eu usava o sapato, e o sapato com boca fina, ele atrapalha mais a unha, né? E a questão especificamente dos meus dedos, né? Ele tem, por ser uma unha encravada, é pior ainda. Então agora com o tênis assim tem melhorado muito essa parte. A podoprofilaxia é a busca por tratamentos podólogos preventivamente. Na maioria das vezes, as pessoas só procuram ajuda quando estão com dor ou até com graves problemas nos pés. E aí vai algumas dicas para você que está com algum problema e ou pensou em procurar ajuda. Em primeiro lugar, uma coisa que a gente precisa ter em mente, os calçados devem ser comprados sempre pela parte da tarde. Por quê? Porque é a parte do dia que os pés já estão inchados, já estão maiores. A gente vai de manhã comprar o calçado, o pé está sequinho, tu vai lá, experimenta, beleza, nada atrapalha, nada aperta. No fim do dia, tu caminhou, tu ficou de pé, tu ficou sentado e o pé já está inchado.
esse é o momento ideal, porque tu não vai ficar com o pé o dia inteiro magrinho. Então, à noite. O calçado ideal, a gente precisa cuidar das marcas. Não precisa comprar um calçado caríssimo, mas ele tem que ser de boa qualidade, porque ele vai passar o dia inteiro contigo, grande parte do teu dia, 8 horas no mínimo. De preferência, materiais que façam a transpiração, um couro ou um tecido, tá? Evitar calçados de materiais sintéticos, que aí o pé não respira, fica ali dentro, suando, e isso pode haver uma proliferação de fungos, bactérias. Sempre um saltinho de 3 centímetros, 4 no máximo, a gente deve usar, por isso que o tênis é o ideal, é o calçado ideal, porque ele já tem o solado de 3 centímetros, para não ficar rasteiro no chão. Cuidar na forma, na ponta, ser mais largo possível, para que não haja, os dedos não fiquem comprimidos, não haja compressão dos dedos. Tá? E assim, o ideal é a gente fazer um teste sempre que fique sobrando um pouquinho atrás no calcanhar, um pouquinho, o calçado não pode ficar justo, mas também não pode ser imensamente maior, que aí o pé escorrega e vai para frente. Ele tem que ficar, o nosso dedo indicador deve caber entre o calcanhar e o calçado. E quais são os principais problemas que as pessoas procuram a ajuda do podólogo? O principal é a unha encravada, que nós chamamos tecnicamente de onicocriptose. É um nome feio, mas nada mais é do que a unha encravada. Esse é o principal. Mas nós temos uma variedade. Como nós moramos numa região muito úmida, nós temos muita micose nas unhas, temos calosidade devido aos saltos, né? As mulheres em Caxias vestem-se muito bem e, para isso, elas usam calçados de salto alto. Calosidades periungueais ou onicofosos, que nada mais são do que aquelas pelezinhas nos dedos. Calosidades, calos, rachaduras, são basicamente esse. Mas o nosso carro-chefe sempre é a unha encravada. Geralmente, a pessoa procura a podologia por causa da unha encravada, que é extremamente dolorida, né?